O inglês Raymond Whelan, executivo da empresa autorizada pela FIFA para vender ingressos para a Copa do Mundo, se entregou ontem à Justiça do Rio de Janeiro. Ele estava foragido desde a última quinta-feira, quando teve a prisão preventiva decretada por suposta venda ilegal de ingressos. Vamos falar ao vivo com a repórter Carolina Andrade, que tem mais informações desse caso. Carolina, boa tarde. Boa tarde, Letícia. Boa tarde a todos. Raymond Whelan passou a noite em uma cela individual do presídio Bangu 10, na zona oeste do Rio de Janeiro. O executivo é suspeito de integrar uma quadrilha internacional de venda ilegal de ingressos. A MET, empresa autorizada pela FIFA para vender ingressos para a Copa do Mundo, divulgou uma nota à imprensa em que assegura que Raymond não praticou nenhum ato ilegal ou irregular e que isso será comprovado pelas autoridades brasileiras. A empresa ainda afirmou que as vendas de ingressos seguiram rígidos procedimentos de segurança estabelecidos pela FIFA. A MET se colocou à disposição ainda para ajudar nas investigações. Letícia. Obrigada, Carolina. E para explicar como fica a situação de Raymond Whelan no Brasil, eu recebo aqui no estúdio o advogado criminalista Maurício Maranhão. Boa tarde, bem-vindo ao Jornal da Justiça. Boa tarde. Vamos explicar então como é que fica a situação dele agora. O fato dele ser inglês muda alguma coisa ou ele vai responder como um preso comum? Bem, bem lembrar que é muito importante lembrar que nós não lemos os autos do processo, mas o fato da nacionalidade inglesa não muda nada em relação aos olhos da nossa lei, pois a partir do nosso ordenamento jurídico, o princípio da territorialidade é que determina o processamento e julgamento do senhor Raymond aqui no Brasil. Então, ele não tem como pedir, por exemplo, para responder, para ser julgado no país dele. Ele é julgado aqui no Brasil. O fato, mais uma vez, de ter ocorrido os fatos imputáveis, né, a ele aqui no território nacional, agridem, em tese, a nossa ordem jurídica. Então, como decorrência do princípio da soberania, interessa ao Estado brasileiro o combate à criminalidade. Não estou dizendo aqui que houve a prática de crime, mas o processamento e julgamento deverá ocorrer aqui no Brasil. É o que prevê a nossa legislação, né? Sim. Crime ocorrido aqui é julgado aqui. E agora, de acordo com o advogado dele, ele já tinha pedido um visto de residente no Brasil. A ideia dele era fixar a residência aqui no país. Isso também muda alguma coisa? Eu entendo que, dadas as circunstâncias processuais, a fixação da residência no país é um fator importante para inibir conjecturas sobre um possível plano de fuga, né? Então, este item por si só não muda em nada, mas apenas inibe aquelas conjecturas, né, iniciais de que alguém queira fugir da aplicação da lei penal brasileira. Com relação ao passaporte dele, nesse caso, ele fica retido pela Justiça brasileira, até como mais uma garantia, né, de que ele não vai sair do país, enfim? Exatamente. A medida de recolhimento do passaporte tem a natureza de uma cautela, de uma garantia, para que se evite exatamente a fuga. Então, é decorrência natural que este passaporte fique retido até o término do processo, que só então seja devolvido. A não ser que haja alguma novidade, mas a lógica do processo indica isto. Agora, quais os crimes que ele está sendo acusado e as penas previstas? A imprensa tem divulgado que a acusação é de cambismo, desvio de ingresso, ambos tipos penais estabelecidos pelo Estatuto do Torcedor, associação criminosa e corrupção ativa. São 4 tipos penais. Agora, tem alguns crimes aí que eles estão previstos no Estatuto do Torcedor, né? Se tornaram crimes com uma mudança que houve no Estatuto do Torcedor em 2010, o cambismo e o desvio de ingresso, é isso, né? Exatamente. Até então, não havia essa censura tipificando como um crime a prática do cambismo. E o desvio de ingresso é uma conduta que esteja relacionada a essa venda do ingresso. Então, são ambas tipificações que inovaram o nosso ordenamento jurídico a partir de 2010. E agora, nesse caso, ainda cabe recurso? Ele pode chegar a recorrer, por exemplo, ao STJ? Pelo que sei, o que foi ao tribunal foi um pedido de habeas corpus,
para garantir o direito de ele responder à acusação em liberdade. O trâmite normal é, caso não se consiga êxito no tribunal ACO, é que passa pelas instâncias superiores, podendo ir em seguida ao STJ e, quem sabe, até o Supremo Tribunal Federal. E no caso de um possível, eventual habeas corpus, nesse caso, ele poderia aguardar esse julgamento no país dele? Olha, aquela advertência inicial é necessária. Eu não li os autos, não sei as circunstâncias que motivaram a segregação cautelar, mas em direito nós temos que sempre examinar circunstâncias fáticas. Se as circunstâncias fáticas não forem aquelas que autorizem uma segregação cautelar, certamente o judiciário irá corrigir o rumo dessa situação processual. Agora, eu precisaria ler os autos. Agora, a gente já explicou aqui que a questão de responder pelo crime praticado no país, se o crime for praticado aqui, responde aqui. Isso vale não só para esse caso, como para qualquer caso de estrangeiro, não é isso? Nós temos que levar em consideração que o nosso ordenamento jurídico é a expressão de nossa soberania. Então, a autoridade brasileira tem o dever, e não apenas a opção, tem o dever de combater a criminalidade. Se o crime, em tese, foi praticado em nosso território, é indelegável, é indisponível essa obrigação de processar e julgar quem for acusado da prática destes crimes, mesmo que estrangeiro. Um estrangeiro aqui no Brasil, então, ele tem que seguir as leis, enfim, a legislação brasileira. Exatamente. E também, dependendo do caso, dependendo da circunstância, enfim, se aplicam acordos também internacionais, né, que possa eventualmente ter entre o Brasil e algum outro país. Aí vai depender de cada país, né? Caso a caso, nós podemos trazer para nosso debate a aplicação do direito internacional público, mas este em especial, os fatos divulgados são de que os fatos aconteceram aqui, em território brasileiro. Então, poderíamos trazer como apenas para lembrar, mesmo na hipótese de ter ocorrido no território brasileiro, aquele episódio do acidente com os pilotos do Legacy, a justiça brasileira, eu não sei se já transitou em julgado, mas houve uma condenação em que a pena seria aplicada nos Estados Unidos. Isso é fruto já da aplicação do chamado direito internacional, onde nós temos como presente a cooperação entre Estados nacionais, né? Mas no nosso caso aqui, seria mera especulação minha trazer alguma novidade que não seja a partir da leitura dos autos. Nesse caso ainda da venda ilegal de ingressos, da suposta venda ilegal de ingressos, né, um dos envolvidos, ele não chegou a ser preso porque decidiu colaborar com a justiça, sim, enfim, a chamada delação premiada, né? Perfeito. Como é que funciona isso? Nós temos na própria lei que tratou da chamada associação criminosa, dispositivos que dão um instrumento para os organismos que investigam o crime conversar com alguém que queira colaborar, e se essa pessoa tiver dados relevantes para a investigação e se ela, num primeiro momento, já colaborar, ela poderá, inclusive, deixar de ser réu no processo, né? A condição de colaborador é distinta da de réu, no meu ponto de vista, apesar da lei prever essa possibilidade de ser perdoado aquele que seja acusado e colabore, mas nós temos também como perspectiva a Constituição brasileira que proíbe a autoincriminação. Então, para mim, a validade desta lei está restrita àquele que colabora e que não é réu. E, portanto, passa a ser testemunha e não réu. Ok, muito obrigada pela participação. Uma boa tarde. Muito obrigado.